Olá pessoal, eu quero aproveitar e fazer um relato para vocês sobre como eu consegui neutralizar um assédio grupal, um ataque bioenergético, né, de assédio grupal complexo, tá? O que que aconteceu? Uns 2 dias atrás, mais ou menos, eu estava trabalhando, estava no meu carro, trabalho com o meu carro, né? E eu notei que um dos meus olhos começou a lacrimejar. Só que eu não dei muita importância para isso, tinha vários afazeres para fazer, né? Daí eu trabalhei o dia todo, à noite fui na academia e não notei nada de diferente, tá? Nada de diferente. Nenhuma mudança assim nos pensamentos, não me senti cansado, não tinha nada diferente. Porém, no final do dia, eu observei que os meus chakras eles não estavam, digamos assim, funcionando. É como se eles estivessem todos travados, tá? Eu tentava exteriorizar a energia e a energia não saía, como se eu estivesse encapsulado, né? Aí eu comecei a desconfiar que alguma coisa errada estava acontecendo. E daí eu agucei mais a minha percepção e eu notei uma certa ansiedade, senti uma emoção de angústia, né? E concluí que eu estava acoplado com um assediador, e um assediador forte, tá? Estava acoplado com ele, né? É, O que que eu fiz, né? Eu fui dormir, né? Achando que aquilo dali ia passar. No meio da noite eu acordo com um certo desconforto ainda, tá? Não dormi bem, estava desconfortável. Então eu simplesmente acordei umas 4 horas da manhã e fui fazer uma prática energética, né? Tentei quebrar aquele encapsulamento lá, não conseguia. Tentava fazer o EV, não entrava em EV. Então, o que que aconteceu? Eu estava encapsulado. Encapsulamento é quando um assediador ou vários assediadores, né, jogam energia em você para te encapsular totalmente, né? Para neutralizar totalmente a tua energia, né? Aí o que que eu fiz? Eu sempre nesses casos, como eu ensino, né, nos vídeos que eu faço, eu evoco uma energia de alta vibração. Porque quando você está diante de um ataque bioenergético, você nunca vai conseguir vencer esse ataque pela força. Porque se um assediador ou vários assediadores estão te atacando energeticamente, é porque ele já mediu a sua energia, ele sabe a quantidade de energia que ele tem e ele acha que ele vai vencer. Ele não vai jogar para perder, ele vai jogar para ganhar, tá? Então, se ele está atacando e te encapsulou, é porque ele tem bala na agulha, né? Aí o que que eu faço nessas condições, que é o que eu sempre ensino? Você não vai vencer um ataque ou neutralizar um ataque com a força, porque a força deles é sempre maior. Você vai usar a inteligência, tá? Você tem que evocar uma energia de alta vibração que tenha uma vibração totalmente contrária à energia deles, né? Então imagine que a energia deles é fogo e você vai exteriorizar água. A água apaga o fogo. Agora, se a energia deles é fogo e você exterioriza fogo, só aumenta o fogo. Então não vai adiantar. Eu ensino geralmente as pessoas a evocarem a energia do Arcanjo Miguel, mas eu pessoalmente eu não uso muito o Arcanjo Miguel. Eu prefiro evocar a energia dos extraterrestres zetas, que é o que eu tenho bastante afinidade e tenho uma energia de alta vibração também. Então o que que eu fiz? Eu simplesmente imaginei um filame de energia, como se fosse um fio de energia, né? Que saísse diretamente do planeta dos zetas e entrasse por dentro de mim, e como se fosse um fio. E essa energia, esse fio de energia puxava toda a energia dos zetas e ia me preenchendo, como se eu fosse uma lâmpada. E depois eu ia exteriorizando essa energia. Então eu estava quebrando o encapsulamento de dentro para fora. Fiz isso durante uns 20 minutos e realmente resolveu. Depois de meia hora mais ou menos, né? Eu senti que já não estava encapsulado, que já não tinha assediador ao meu redor. Porém, eu fiz meia hora, 40 minutos mais ou menos e fui dormir. Na hora que eu fui dormir, eu já senti que voltou antes de eu pegar no sono. Mas daí eu já estava com sono, acabei dormindo mesmo, tá? No outro dia eu acordei, estava encapsulado ainda, fui fazer os afazeres que eu tinha que fazer durante o dia, né? Trabalhar e tudo.
E só fui trabalhar realmente para neutralizar o assédio no final do dia, que é quando eu tive tempo, lá pelas 8 horas da noite mais ou menos. Aí eu parei e fui fazer todas as práticas que eu conhecia. Fiz novamente, evoquei novamente a energia dos etas, né? E fiz exatamente como nesse processo aí, eu absorvo a energia e exteriorizo a energia ao meu redor, empurrando os assediadores para longe, tá? Quando eu comecei a fazer isso daí, depois de uns 40 minutos, não, depois de meia hora mais ou menos, eu consegui desacoplar com alguns. Aí a minha parapercepção se abriu e eu consegui identificar que tinham 3 assediadores bem fortes do meu lado, tá? Aí eu só dei continuidade no processo, né? Eu mesclei essa técnica com uma outra que eu uso também, que é de plasmar uma energia de fogo ou energia de lavas de vulcão incandescente, porém com uma alta vibração. Essa técnica aí também costuma ter muito efeito, porque uma energia de alta vibração de fogo tem um efeito de queimar eles. Não é uma energia que eles vão aproveitar, eles se sentem desconfortável. Então, o princípio de você neutralizar um ataque de assédio é sempre esse. Você tem que exteriorizar uma energia para eles como se tivesse o efeito de um ácido. Se eles entram em contato com a energia, eles se queimam. Não é uma energia que eles podem aproveitar, entende? É sempre esse. Aí tem várias formas. Você pode pegar do Arcanjo Miguel, evocar Jesus Cristo, plasmar fogo, tá? Aí vai das afinidades de cada um, né? Pois bem, eu fiz isso daí, tá? Comecei a exteriorizar bastante energia para afastar os assediadores e demorou bastante tempo, viu? Nessa ocasião aí, acho que foi 1 hora mais ou menos até eu conseguir blindar o quarto todo. Aí depois que eu consegui blindar, eu evoquei mais energia para deixar um ambiente bem blindado mesmo, né? E daí eu resolvi sair lá fora. Eu observei que, embora eu tivesse conseguido blindar o meu ambiente, quando eu saía lá fora, o ataque continuava, tá? O ataque continuava, tá? E eu sentia direitinho, né, cara? Como que eu percebo o ataque? São vários fluxos de energia que vêm na tua direção. Uma energia que te causa, com a tendência de te causar pavor, de te causar medo. E eu sentia também raios de energia, como se fossem raios lasers, né? É importante lembrar que esses assédios bioenergéticos, eles não são simples assim, tá? O que acontece, né? Como eu tenho observado lá no extrafísico, geralmente o assediador ele não vem sozinho, ele vem com 3 ou 4, tá? Ele vem com uma quantidade de energia capaz de te vencer, que senão ele não ia, né? Então, se você já domina bastante energia, se você já tem uma mente muito forte, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uns 2 ou 3 de uma potência muito forte para conseguir te vencer com facilidade. E não só isso, eles também trabalham como se fossem soldados, né, ou escravos, sei lá. Então são muitos espíritos que ficam ao redor. Então, pô, sempre quando você está diante de um ataque desse, primeiro você tem que encapsular o líder da turma, o líder da gangue. Uma vez que você encapsula esse líder, o restante é muito mais fácil de você lidar, tá? Então foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu saía para fora, observei que ainda tinha uns 3 ou 4 assediadores, eu consegui encapsular eles, mas como eles eram muito fortes, se eu desviasse a concentração, eles já se soltavam novamente, tá? Voltei para o meu quarto e continuei o serviço, né? Que uma outra técnica que eu uso também é visualizar como se fosse um vulcão e absorver a energia telúrica da Terra, colocar um padrão de alta vibração nessa energia e canalizar essa energia para procurar identificar e encapsular todos os assediadores que estão ao teu redor. Não importa se você tem clarividência ou se você não tem. Se você programa a energia para fazer isso, a energia acha o assediador onde ela estiver, tá? Já tive várias provas disso daí. E com o tempo você pode ver, tá? Eu não vejo pela clarividência, eu vejo pela psicometria, mas quando eu faço isso daí, muitas vezes o rosto ou a imagem do assediador aparece na minha mente, fica um bom tempo na mente. E muitas vezes vai trocando, tá? Ou seja, eu consigo perceber o tipo e os assediadores que estão ao meu redor
exteriorizando energia para eles, né? Eu fiz isso daí, consegui encapsular os assediadores, e conforme eu ia encapsulando os assediadores, os amparadores iam encaminhando eles, né? Então, de forte mesmo que eu vi, ontem à noite eram 3 ou 4, e esses daí foram encapsulados, tá? Porém, depois que eu encapsulei os mais fortes, ainda continuavam os mais fracos, né? Os soldados, digamos assim. E como que eu percebo? No meu quarto aconteceu a seguinte coisa, né, cara? Era como se tivesse uma máquina, alguma coisa que os amparadores montavam para exteriorizar energia, e ficava passando ali naquele local várias entidades, uma atrás da outra, tá? Então, os assediadores fracos, eles são neutralizados com bem pouca energia. Tipo assim, com 2, 3 minutos, muitas vezes você já neutraliza. Às vezes, com 2 pulsos de energia, você neutraliza. Um assediador forte, muitas vezes é necessário 1 hora de energia intensa, tá? Sobre ele, tá? Então, é muito mais difícil, né? E você tem que contar ainda com uma equipe de amparadores, né? Porque não basta você encapsular, você tem que encapsular e os amparadores têm que encaminhar ele para um outro lugar, porque caso contrário vai virar uma guerra sem fim, né, cara? Você encapsula, ele vai se soltar e vai voltar de novo, né? Eu fiz isso daí, entendendo? Encapsulei isso daí foi hoje de manhã, no caso, né? Hoje de manhã, quando eu acordei também, eu notei que os assediadores mais fortes eu já tinha encapsulado ontem à noite, mas hoje de manhã ainda permaneciam aqueles que eram, como se pode dizer, soldados, né? Tive que fazer meus afazeres, e quando eu voltei, ainda tinha um campo de energia montado ao redor do meu apartamento. Então, o meu apartamento já estava blindado, mas ao redor ainda tinha algo como se fosse uma arapuca, de maneira que a hora que eu entrei para chegar perto do meu apartamento, fui subir nas escadas do meu prédio, eu já sentia aquele fluxo enorme de energia vindo do teto na minha direção, uma energia suja, tá? Bem forte, bem forte, bem forte, ou seja, como se já estivessem ali, já sabiam que eu ia chegar e montaram ali um ataque surpresa para me pegar, né? Eu entrei para o meu quarto, fiz mais ou menos, de novo, fiz essa técnica, né, que eu sempre faço. Você exterioriza uma energia de refratária a eles, que no meu caso eu trabalho com energia telúrica também. Então eu exteriorizei energia telúrica, tá? E programei essa energia para identificar, encapsular e encaminhar esses assediadores, né? E deu certo, tá? Conforme eu fui exteriorizando, a imagem deles iam aparecendo na minha mente, e eu sentia quando cada assediador era neutralizado e estava fora de combate, tá? Demorou mais umas 2 horas, mais ou menos, até que todo o serviço foi terminado, né? No total, esse ataque bioenergético aí deve ter demorado, deixa eu ver o que, acho que 1 dia e meio. Que eu comecei a trabalhar mesmo, 1 dia e meio que ele começou em mim, né? Mas que eu comecei a reagir, eu comecei a trabalhar foi ontem à noite. Então foi de ontem à noite até agora à tarde, tá? Dá para dizer aí que foi um dia. Só que é um dia de trabalho intenso. Não é assim 1 hora, 2 horas, tá? Se você trabalha 1 hora de energia, aliviou, mas não resolveu. Às vezes você só empurrou para longe. Ele ainda tá lá ainda. Primeira brecha ele volta, tá? Então, para resolver mesmo, é um trabalho intenso. Você tem que estar muito bem preparado energeticamente. Você tem que ser capaz de manter uma exteriorização de energia por horas a fio. Você tem que contar com a ajuda de amparadores, obviamente, porque eles não vêm sozinhos. Então, onde geralmente os assediadores têm os magos, né, que são os que têm algum poder parapsíquico, e tem os escravos, ou soldados, ou funcionários dele, né? Então ele tem a equipe dele. Então quando ele vem promover um ataque, ele vem junto com a equipe, tá? Então não é um, nunca é um grupo, é uma gangue, tá? É muita gente. E você tem que estar cercado disso daí. Curiosidades, tá? Curiosidades. Em nenhum momento durante esse ataque aí
eu tive pensamento, isso daí afetou a minha pensanidade, eu não tive pensamentos ruins, eu não fiquei com medo, eu não estava pensando mal de ninguém. O que caracteriza é que isso daí foi um ataque bioenergético, porque o ataque de assédio mental, como eu já te falei, é quando você tem uma ideia fixa e você não consegue pensar em outra coisa. Nesse caso, não, nesse caso foi um ataque totalmente bioenergético. A segunda curiosidade é a sutileza do ataque, tá? Geralmente, né, os sensitivos que estão começando, eles vão notar que quando eles vão para uma festa, vão para algum lugar, eles vão sentir que eles começam a perder energia pelo plexo solar, de repente começa alguém se acopla no nucal, tá? Conforme o sensitivo vai aprendendo e vai aprendendo a neutralizar esses assédios primários, os assédios vão ficando mais avançados, né? Então o assediador ele já não vai fazer uma coisa que ele já sabe, que você vai perceber, que ele não é burro. Então os assédios vão se tornando cada vez mais complexos e sutis, tá? Eles vão sempre fazer de uma forma que você não perceba, vão ser a forma mais camuflada possível. A hora que você percebeu, você já está encapsulado, você já está totalmente dominado, tá? Eles não vão avisar, entende? Então essa é a parte mais difícil, né, de todo esse processo aí. Você tem que ter uma percepção muito boa e aprendendo a cada dia, tá? Mas enfim, gente, ó, espero que ajude a vocês, tá? Se algum dia vocês vierem a passar por uma experiência dessa daí de assédio, saibam que é totalmente possível você neutralizar isso daí se você lembrar desse princípio. Você não vai combater o assédio com força, você vai combater ele com uma energia de refratariedade. Então você tem que trabalhar com uma energia que seja como um ácido para eles, como alguma coisa que quando bate neles queima eles, tá? Aí vai dar certo, tá?